Aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho, ao maravilhoso Espírito Santo. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Gente, você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, você que ainda não está inscrito. Gente, coloca assim, ó, Pastor Charles Rodrigues, tecla lá no sininho para receber as novas mensagens, as novas notificações. O tema de hoje, o voto de Jefité, é o tema de hoje. Nós vamos meditar um pouco sobre a vida deste herói da fé. E está escrito no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11, o voto de Jefité. Jefité, o nome significa Deus abre. Mas esse homem estava com as portas fechadas. Era um improvável, alguém excluído, rejeitado. Você vai perceber que a Bíblia diz que ele era filho de uma prostituta. Sabe aquela pessoa que era desprezada pelos homens, ninguém dava valor? Era Jefité. Mas ele não se deixou abater, não é? Há um influente, havia em 1632, não é? Um influente inglês chamado John Locke. John Locke, ele dizia o seguinte, que o homem é produto do meio, não é? Uma folha em branco para ser escrita. Mas, na verdade, Jefité, ele mesmo vivendo numa influência ali negativa, sendo taxado como filho de uma prostituta, porque era assim que as pessoas se dirigiam a Jefité, discriminado em casa pelos irmãos. Jefité viveu uma vida muito ruim na sua adolescência. Mas vamos ver aqui, porque vamos à luz da palavra, não é? Em Juízes, no capítulo 11, versículo 30, para que você entenda melhor. Nesse meio tempo, diz assim, Jefité havia feito um voto ao Senhor. Nestes termos, se Deus ajudasse Israel a vencer os amonitas, o primeiro que saísse de sua casa ao encontro dele, quando voltasse para casa em paz, seria dedicado ao Senhor e oferecido como sacrifício queimado. Jefité dirigiu, pois, o exército contra os amonitas, e o Senhor deu a Israel a vitória. Os inimigos foram destruídos desde Aroer até perto de Minite, incluindo 20 cidades, e chegando a Abel Queramim. Foi uma terrível derrota. Assim, os amonitas foram dominados pelo povo de Israel. Jefité não tinha filhos. Jefité não tinha filhos, repare aqui. Mas somente uma filha única. Quando ia voltando para casa, a sua única filha correu para ele, tocando pandeiros e dançando de alegria. Ou seja, a notícia da vitória já havia chegado ali e a filhinha dele se preparou para receber o pai. Dançando, alegre, feliz da vida por causa da grande vitória. Para você entender isso, a época dos juízes durou 320 anos. Jefité foi o 8º juiz de Israel. Era uma época muito confusa, porque no capítulo 10 de Juízes, você vai perceber que o povo de Deus, a prosperidade, havia abandonado ao Senhor e se envolvido com a cultura dos amonitas. Amon e Moabe são os descendentes de Ló, com as filhas de Ló. Quando a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, eles foram para uma região próximo ao Rio Jordão. E ali, na nascente do Jordão, não havia povoados ainda.
e as duas cidades de Sodoma e Gomorra haviam sido destruídas. Então as filhas de Ló disseram assim: vamos embebedar o nosso pai, porque nosso pai já está velho, vai morrer e não vai deixar descendência. Porque era assim que os patriarcas pensavam na antiguidade. Não vai deixar descendência. Vamos então embriagá-lo. Hoje você deita com ele, amanhã eu vou coabitar com ele e meu pai então vai deixar descendências. Então nasceu então Moabe, da filha mais velha, e Amon, da filha mais nova de Ló. E se tornaram países. Então fundaram cidades que se tornaram países. Esses países aderiram à feitiçaria, ao ocultismo, à adoração de imagens de escultura, e eles queimavam, eles adoravam os deuses, e eles queimavam, adoravam a deusa, o deus Azera e a deusa Atena, e adoravam Baal-zebub, e faziam imagens de deuses de bronze com as mãos desse jeito para receber as oferendas. E eles aqueciam a imagem com fogo até as mãos estarem em brasas vivas. E ali, quando eles queriam ganhar uma guerra ou receber alguma coisa, os feiticeiros, os sábios desses reis, eles então abriam um animal, espalhavam as vísceras e liam então, dizendo que os deuses estavam pedindo algum tipo de sacrifício. E geralmente, quando eles combatiam com outros reis, eles pediam sacrifícios dos seus próprios filhos, dos seus próprios filhos. Então pegavam a criança recém-nascida e colocavam ali, colocavam aquela criança nas mãos daquela entidade, as mãos em brasas vivas, e faziam seus filhos passarem pelo fogo. Mas o Deus que um dia disse para Abraão, Abraão, ali foi um teste, ali foi Deus que estava envolvido com o assunto, não foi o voto que veio na cabeça de Jefité, essa loucura que ele fez. Jefité foi criado como filho de uma prostituta, o pai dele coabitou com essa mulher, quando ele nasceu levou ele para casa e disse: olha mulher, nasceu aqui o filho de uma outra, é uma meretriz, é uma prostituta, mas eu vou assumir meu filho. Então Gileade teve outros filhos, o pai de Jefité, só que quando Gileade, que era uma autoridade na sua cidade, os filhos também se tornaram autoridades na cidade. Então, o povo de Israel tinha deixado de adorar o Senhor para adorar aos deuses pagãos. E estavam sendo dominados pelos moabitas e amonitas há 18 anos. 18 anos de fracasso, 18 anos de derrota. E Jefité foi expulso e foi morar num vilarejo, numa cidadezinha chamada Tobi, onde ali ele se juntou com vadios. Mas ele se torna um guerreiro e ele recebe ali uma fama na região muito grande. E as pessoas percebem que para vencer uma guerra precisavam daquele jovem chamado Jefité. E foram chamar ele, foram bater na porta da casa dele. E ele diz lá: vocês não me expulsaram? Vocês, meus irmãos, não me odiavam? Agora estão precisando de mim? Eu só aceito lutar nessa guerra se eu for o líder de vocês, se eu me tornar governador, chefe de vocês, e vocês devem jurar pelo Senhor. E eles ficaram ali sem saída, aceitaram. Já era plano de Deus, Jefité não precisava fazer voto nenhum. Deus sempre quis dar vitória ao seu povo. É como você precisa orar. A Bíblia diz: pedi, dai-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. Mateus 7,7. Também em Lucas 18,7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Digo que depressa fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ainda vai encontrar fé nesta terra? Então, veja que coisa interessante. Jefité, ele faz um voto inconsequente, talvez por causa da influência da região,
porque os moabitas e amonitas faziam seus filhos passar pelo fogo. Mas veja o que a Bíblia diz sobre isto. Veja o que a palavra de Deus diz sobre isso. Deus não aceita sacrifício humano. Quando Deus pediu o filho de Abraão, foi um teste. O nome Isaac significa felicidade. Abraão e Sara. Abraão tinha 75 anos, Sara 65. Esperaram 25 anos para o menino nascer. Quando o menino completou 12 anos, Deus então faz um teste que representaria o que Deus faria com o seu próprio filho Jesus Cristo, para que nós, eu e você, tivéssemos o direito pela graça, como diz em Efésios 2:8, não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos salvos pela graça, por intermédio do que Jesus fez na cruz. Está consumado, a vitória já é nossa, a morte não pode nos tocar. Então, veja o que diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 12, no versículo 31. Não adorem ao Senhor, o seu Deus, como fazem essas nações, porque ao adorarem os seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifício aos deuses. Então era isso que eles faziam. E Deus diz, eu não quero isso, eu não aceito isso. Vamos voltar lá para Efésios, no capítulo 11. Vamos aqui no capítulo 11. E aqui, veja que coisa interessante. No versículo 34, Jefité não tinha filhos. Ele não tinha descendentes, só uma filha única. Quando voltava para casa vitorioso da guerra, correu para ele, saiu de casa, porque ele disse a primeira pessoa que sair da casa dele, eu não sei o que ele pensou, se quem iria sair era um empregado, se era a mulher, se era a sogra, quem era que ia sair, mas saiu a única filha dele, não é? Então, veja, se era um animal, eu não sei o que ele pensou, ele fez um voto de tolo, fez uma tolice aqui. Então, saiu a menina dançando, gente. A menina dançando, festejando, e a vitória se transformou numa tragédia para ele. Enquanto outros israelitas comemoravam, o coração dele estava dilacerado. Quando Jefité viu a moça, rasgou suas próprias roupas, cheio de angústia. Ah, minha filha, exclamou ele, você me faz cair ao pó e traz ao meu coração a maior angústia. Quem trouxe angústia foi ele mesmo. Um voto precipitado, voto de tolo. Sabe? Deus já iria dar vitória a Jefité. Jefité está entre os heróis da fé em Hebreus 11. Não por causa da sua conduta. Assim como Raabe, que era prostituta. Veja como Deus faz. Deus escolhe, geralmente, os excluídos, os improváveis. E Deus, então, faz de Raabe vem a descendência de Davi até chegar a Jesus. De Jefité, um filho de uma prostituta. Será que a nossa religião atual iria aceitar um homem assim? Alguém promíscuo como Sansão? Alguém que andava com vadios como Jefité? Deus é soberano. Deus me escolheu, escolheu você. E você não precisa de aprovação de homens, apenas da chamada de Deus para a sua vida. Então se alegre, porque Deus não está aí procurando defeitos em você. Ele quer usar a sua vida. Então, viva em santidade, mas saiba, Deus, Ele sabe quem é você. Então, vamos lá. Ele sabe quem sou eu e quem é você. Então, ele disse, minha filha, você faz o meu coração se entristecer. Não, culpa de Jefité, não da filha. Ela disse, meu pai, faça tudo o que prometeu ao Senhor, que deu a vitória a você sobre os seus inimigos, os inimigos de Israel. Só peço uma coisa, papai. Deixe que eu ande pelos montes 2 meses, junto com as minhas amigas, para chorar, porque eu nunca casarei, eu nunca vou casar. Faça isso, minha filha, disse Jefité. Ela foi acompanhada das suas amigas, ficou 2 meses vagando e chorando, porque nunca seria esposa e nunca seria mãe. Depois voltou para casa e o pai cumpriu o voto feito. Assim ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume de saírem as moças
todos os anos, por 4 dias, para celebrar a memória da filha de Jefité. Então, nós vemos aqui que as faculdades, não é, de teologia chegam a um impasse em alguns versículos aqui. Porque há teólogos que defendem que Jefté mudou o voto. E apenas ela não casou, ficou virgem, se dedicou ao Senhor. Então, eles tentam suavizar a coisa. Mas o verbo grego, a palavra holocausto, significa fazer passar pelo fogo. E a Bíblia diz que Jefté cumpriu com o seu voto. Eu, particularmente, acredito piamente que ele ficou tão desesperado porque ele sabia que ele teria que cumprir o voto que ele fez. É claro que Deus não... Por que Deus não interveio? Porque no caso de Abraão, Deus pediu o filho de Abraão. E Deus fez isso como um teste. Quando Abraão iria sacrificar um menino, não é? Deus disse, não, Abraão, não faças mal a ele, eu sei que você me ama. E ele disse, Abraão disse, Deus proverá, meu filho, o sacrifício, o cordeiro para o sacrifício. Mas no caso de Jefté, é igual ao caso de alguém que deseja matar uma pessoa, se jogar de um prédio. Por que Deus não vai intervir? Não é? Deus só vai intervir se ele mandar, se ele estiver envolvido, se ele der uma palavra. Deus não mandou Jefté fazer isso, entendam? Deus não mandou. Porque Deus não gosta, não aceita sacrifício humano. Até mesmo os sacrifícios de animais foram abolidos. O último sacrifício foi Jesus Cristo. Ele é o único, foi o último sangue derramado. Então, meus queridos, se Jefté fez a filha passar pelo fogo, ou apenas a filha não se casou, sabe? Ele fez um voto de tolo. Porque prejudicou a ele mesmo, prejudicou a filha dele. Se a filha não morreu, não casou, não deixou descendências para ele. 6 anos depois, ele só durou 6 anos no poder como juiz em Israel. 6 anos depois ele morre. Então tem vitória que o preço é muito alto. Será que vale a pena você perder a sua vida, sua família, amigos, perder seu prestígio? Nós vemos aí pessoas famosas. Estamos acompanhando aí um famoso jogador, não é, no Paraguai, que está envolvido aí com coisas erradas sem necessidade. Quantas pessoas, em nome da fama, do dinheiro, do status, da ganância, sabe, acabam se prejudicando. Então, gente, saiba que Deus já te escolheu para a vitória. Apenas ore, faça jejuns, clame, creia, lute na mente, dê trabalho à sua mente para acreditar no poder de Deus. E eu acredito que ele fez realmente. Eu não vou suavizar aqui, porque se for para suavizar, daqui a pouquinho vai chegar teólogos aí dizendo que Jesus, não é que Jesus ressuscitou, não é que ele morreu e ressuscitou, não é bem assim, sabe? Vocês pegam ao pé da letra. Então, é muito perigoso suavizar as coisas. Então, no caso aqui, a palavra holocausto, no verbo grego, significa fazer passar pelo fogo. E a Bíblia diz que Jefté cumpriu com o voto. Você pode ver em várias traduções da Bíblia, você vai ver que Jefté não muda voto, não. Ele não muda o voto. Ele cumpre com o voto. Mas, de qualquer maneira, não é, há essa outra linha de pensamento que diz que ele mudou o voto. Bem, mudando o voto ou não, nós aprendemos que Deus não rejeita os excluídos, Deus não rejeita os desprezados. Nós aprendemos que não devemos fazer voto de tolo, devemos aprender a confiar que Deus está conosco, independente das circunstâncias, e que Ele nos chamou para vencer. Não importa o que você está passando agora. Se você foi desprezado, rejeitado, abandonado, Deus não te abandonou. Deus tem uma chamada para você. Nenhum homem pode impedir isso. Nada, ninguém. Não tem demônio, não tem inferno, não tem vontade humana que possa impedir a chamada de Deus na sua vida. Esse Deus te chamou para vitória. Vitória neste mundo e vitória no porvir. Vitória eterna, porque Jesus já venceu o pecado e a morte. Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. E aqui, mais uma vez, reforçando, na minha opinião, Jefté realmente fez a filha passar pelo fogo. A vitória dele se transformou numa tragédia pessoal e para a família, porque ele foi na emoção, não pensou, sabe,
não parou para pensar e pagou um preço altíssimo, porque foi inconsequente. Fiquem todos na paz do Senhor. Emmanuel, Deus conosco.